paz do Senhor, meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero convidar você para nós meditarmos na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 6 e o versículo 6, que disse assim a palavra de Deus: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Esse texto sagrado, na tradução do Padre Figueiredo, diz o seguinte: E quando orardes, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechada a porta, ora a teu Pai em secreto. E teu Pai que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. Queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, nesse texto sagrado, ele nos ensina que não se deve fazer orações para agradar alguém. No texto sagrado, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele nos ordena a entrar no nosso quarto e fechar a porta para conversarmos com Deus, para termos um diálogo com Deus. Alguém pode até perguntar e dizer, mas não pode orar em público? Pode sim orar em público, conquanto que a oração não seja para agradar a um homem, conquanto que a oração não seja para impressionar o povo ou alguma pessoa específica no local. Por quê? Porque não é o homem que vai responder às nossas orações. Não é o povo que vai responder às nossas orações. Mas quem responde às nossas orações de maneira extraordinária e gloriosa é o nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós entendemos que a oração é um encontro pessoal do homem com Deus. A oração é um encontro pessoal do homem com o seu Criador. Não adianta querer impressionar. Jesus falou dos fariseus e que ficavam nas esquinas mais movimentadas das ruas, e ali eles faziam orações cheias de eloquência, orações que mexiam no coração das pessoas. Só que essas orações que eram feitas por esses fariseus, Jesus a considerou como vã, como orações vã. E os fariseus, Jesus o considerou como hipócritas. Por quê? Porque eles oravam, gostavam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. E essas orações aí, queridos irmãos, elas não sobem até Deus, porque elas são feitas para impressionar as pessoas que a ouvem. Até hoje nós podemos até observar pessoas que, quando estão no meio de muitas outras pessoas, fazem orações com eloquência, usam palavras do vernáculos, e isso não com o intuito de adorar a Deus, mas com o intuito de impressionar aquelas pessoas que estavam ali, que estão ali ao seu redor, que estão escutando.
Mas o Senhor Jesus Cristo, ele ensinou tanto aos discípulos, como tem nos ensinado em nossa geração, como nós devemos orar a Deus. Existe sim a oração secreta, que ele falou aqui em Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Essa aqui é a forma como o Senhor Jesus nos ensina a orarmos secretamente ao nosso Deus Todo-Poderoso, que conhece tudo o que está em secreto, que vê tudo o que está em secreto. E da maneira como nós entramos na presença do Senhor, Ele nos recompensará da melhor forma possível. A oração, ela não existe postura para a oração. Ou seja, nós podemos orar de pé, deitado, andando, nós podemos orar sentado, nós podemos orar de joelhos, nós podemos orar em qualquer posição, em qualquer postura que o Senhor nosso Deus, Ele nos ouvirá. Independente que não seja para impressionar o homem ou a mulher, mas que seja direcionada para o Senhor nosso Deus. Porque aonde nós estivermos, o nosso Deus está. Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente. Onisciente porque Ele conhece tudo o que se passa no mais profundo do nosso intelecto. O salmista disse que antes da palavra chegar na nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos proferir. Ele é onipresente também. Por quê? Porque Deus está em todos os lugares. O salmista disse: se eu tomar as asas da alva e me deter nas extremidades do céu, lá tu está. Ele disse: se eu fizer a minha cama no Hades ou no inferno, lá tu também está. Ele disse: se eu descer as maiores profundezas dos mares e lá no abismo, tua mão me seguirá, colherá. A tua mão me susterá. É isso, a tua mão me susterá. Então veja, o salmista está falando da onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. E se nós orarmos de pé, Ele vai ouvir. Se nós orarmos andando, Ele vai estar ouvindo. Se nós orarmos de joelhos, Ele está ouvindo. Se nós orarmos sentados, Ele está ouvindo. Nós temos grandes exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que oraram em vários tipos de postura. Nós vemos que Elias orou no monte com a cabeça entre os seus joelhos. Coisa impressionante. A Bíblia diz que Jonas orou dentro do ventre do peixe. Como Jonas estava dentro do ventre do peixe, eu não sei. Mas a Bíblia diz que Jonas orou de dentro do ventre do peixe. Nós vemos, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus orou em vários, usando algumas posturas na sua oração. Nós encontramos pessoas que oraram deitadas. A Bíblia Sagrada diz que Deus mandou uma sentença de morte pelo profeta Isaías
ao rei Ezequias. Ezequias estava doente, próximo de morrer, a doença era para a morte. E ainda mais, Deus mandou o profeta ir lá e dizer: olha, Isaías, diga a Ezequias, meus servos, que arrume a sua casa, que ele morrerá e não viverá. Isaías prontamente se levantou, chegou lá nos aposentos do rei, aonde ele estava deitado na sua cama, e Isaías disse: olha, assim diz o Senhor, arruma a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Isaías entregou a mensagem do Senhor e foi embora. Só que a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele virou-se para a parede, né? Orou com o rosto encostado na parede, orou ao Senhor e chorou muitíssimo. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias e viu as lágrimas que ele havia derramado diante da presença do Senhor. Ele manda o profeta ir lá de novo e dizer que Deus estava curando o rei Ezequias e acrescentando mais 15 anos de vida para que ele pudesse viver bem e realizar os propósitos de Deus na sua vida. Para orar não existe postura na oração. Nós podemos orar em todos os lugares, de todas as maneiras. Agora, só que a oração, ela tem que ser direcionada a Deus. Ela tem que ser feita para impressionar a Deus, chamar a atenção de Deus e não impressionar o homem. Entendeu? Quando nós falamos com Deus dentro dos nossos aposentos, a possibilidade é muito grande de nós sermos agraciados pelo Senhor, de nós sermos abençoados pelo Senhor. Não somente em secreto, mas em todos os lugares, há a possibilidade muito grande de Deus nos ouvir, e Ele nos ouve. Pois o Isaías falou o seguinte, lá no capítulo 59 do seu livro, ele disse que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem tampouco o seu ouvido agravado para que ele não possa ouvir, né? Deus está com a sua mão estendida para nos abençoar e com os ouvidos atentos para ouvir a nossa oração. Agora, meus amados irmãos, nós não podemos ser hipócritas, certo? Como eram os fariseus, né? Nós temos que orar para chamar a atenção de Deus e não para impressionar o povo ou alguma outra pessoa. Pois quando nós fazemos isso, Deus não ouve as nossas orações. E ainda mais fica aborrecido se nós orarmos com o intuito de impressionar alguém. Saiba que não há substituto para conversar com Deus quando ninguém mais ouve ou observa. Entendeu? Isso aqui revela a genuidade da nossa fé. Não há substituto para o conversar com Deus. Entendeu? Nós mesmos, nós que devemos conversar com o Senhor, orar a Deus e buscar a comunhão com Ele, entendeu? Porque a oração, ela nos faz ter um elo de comunhão com Deus, ou seja, nós nos tornamos íntimos do nosso Deus. Tá? A oração, ela tem que ser direcionada a Deus, independente da postura. Tá? Então, quando você entrar no seu quarto para orar, ore e chame a atenção de Deus com as suas palavras, aquilo que sai de dentro do nosso coração. Mas nunca ore para impressionar alguém ou chamar a atenção de um homem ou de uma mulher, porque isso é pecado, isso é erro, e homem e mulher não podem dar nada daquilo que nós precisamos, somente o Senhor. E a oração, ela é muito importante, por quê? Porque ela nos torna íntimo de Deus. Sempre quando nós nos relacionamos com alguém, nós às vezes nos tornamos bem próximos dessa pessoa. Da mesma forma é com Deus, quando nós passamos a ter um relacionamento diário com Deus, nós nos tornamos próximos de Deus, íntimos de Deus. E isso é muito bom,
porque a presença de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus sempre vai estar conosco, porque existe uma comunhão entre o homem e Deus. Amém? Deus abençoe você, que essa palavra seja aplicada no teu coração, em nome de Jesus, e que você tenha um dia super abençoado para a glória do nome de Deus. Ore comigo assim: Senhor Deus, capacita-me para entender que não é a quantidade de tempo que gasto em oração que traz a resposta, mas a motivação do meu coração. Ajuda-me a orar e confiar em Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe mais uma vez. Se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe essas mensagens gloriosas em nome de Jesus.